Estamos de volta com o nosso Mais Saudável. Ontem, dia 27 de novembro, foi o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer. E hoje nós estamos fazendo esse programa especial para te dar aí, para te contar as novidades a respeito do tratamento. Para isso, contamos com grandes especialistas. Temos aqui o Dr. Carlos, oncologista, temos a Adriana, psicóloga, e o Dr. André Meirelles, que é urologista. Conversando aqui no nosso intervalo, o Dr. André salientou algo que eu acho muito importante, junto com a Adri, que é psicóloga, a questão das fases, né, da aceitação dessa doença, das fases psicológicas. Quais são e como devem ser encaradas essas fases? Primeiro momento, assim, nós falamos das fases, né? A negação é fundamental, né? Quando se chega no consultório, quando eles recebem a notícia mesmo, a dificuldade de lidar com o diagnóstico, né? Então, eles têm dificuldade em falar o nome, né? A palavra câncer, hoje em dia já está muito comum, mas eles falavam aquela doença, a doença ruim, né? Então, eles não falavam o nome, então eles negavam, falavam que não ia conseguir fazer, que ia parar o tratamento. Então, quando nós falamos de fases psicológicas, quando você vai acompanhando um paciente, você vê que o quanto ele vai, a dificuldade de lidar mesmo, o quanto ele nega, o sofrimento, até ele conseguir realmente dar conta disso, para que ele possa enfrentar não só o diagnóstico, o tratamento, mas também os fatores psicológicos, né, emocional. Como você falou da Lorena, o cabelo cresce, então assim, a felicidade que eles têm quando eles começam a ver a modificação do próprio corpo mesmo, né? Porque há essa mudança do corpo, então eles vão vendo uma mudança para o negativo e depois a mudança para o positivo. Então aí que eles vão começando a ver fortalece, que eles veem mesmo a mudança, o positivo. Perfeito. Vamos responder algumas questões aqui. Bom, vamos começar aqui com a Silvaneide Oliveira da Mata de São Paulo. Querida, um beijo, muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho, tá? Ela pergunta o seguinte: meu marido está fazendo tratamento desde fevereiro de um câncer no reto. Fez 30 sessões de rádio, em 10 sessões de químio. E mesmo assim o câncer se alastrou no fígado e no pulmão. Por que mesmo ele fazendo um tratamento certo, o câncer se alastrou tão rápido? E manda um beijo para Valderez, é isso? Um beijo, Valderez. Obrigada pela sua participação aqui, tá bom, Silvaneide? Quem quer responder essa questão? Acho que talvez eu possa responder. Por favor, doutor. A surpresa aí é o seguinte: quando você tem ferramentas de diagnóstico com fácil acesso, por exemplo, o PET-CT, no caso do câncer do reto, faz diagnóstico precoce de lesões no fígado. Então, eu não sei se esse paciente foi submetido a isso. Caso existe um antígeno, no caso do câncer do reto, chamado carcinoma embrionário. Então, a gente precisa saber qual o nível que ele estava, para suspeitar de que ele tivesse o câncer no reto. Agora, por outro lado, esquecendo isso, que não tem acontecido, o câncer do reto, quando ele já sai para fora do reto, 50% dos casos desenvolve metástases em menos de 2 anos. É rápido, né, doutor? É muito rápido. Provavelmente foi o que aconteceu. Aconteceu com ele. A gente tem também a Ana Lúcia Dantas da Costa, Ana Lúcia do Rio de Janeiro. Um beijo, Ana Lúcia, muito obrigada. Uma ótima semana aí para vocês todos do Rio de Janeiro, tá bom? E obrigada pela sua participação. Ela fala o seguinte: o pai dela está com câncer e precisa fazer as sessões de radioterapia. Porém, ele não quer fazer. E ele pediu um outro tipo de tratamento. E ela tem medo desse câncer se agravar. Isso pode acontecer? Se o paciente não quer fazer esse tratamento, com certeza, né, doutor? Com certeza, o corpo precisa saber aonde que é, né? De repente tem outra alternativa boa. Ela não especifica aonde é esse câncer. Ele pediu um outro tratamento, mas ele não quer fazer a rádio. O senhor acha que as pessoas têm medo ainda da radioterapia, da quimioterapia? Provavelmente tem. É uma coisa cultural. É cultural? Porque a radioterapia do passado, ela tinha muita complicação. Então, isso, a minha geração, né, então, sabe muito bem disso daí. Então, realmente, ainda é popularmente forte esse preconceito. Ana, tenta conversar com o seu pai e falar que hoje a tecnologia da radioterapia está extremamente diferente do que alguns anos atrás, né? Exato. E, não desiste, tá bom? Persiste aí com ele, tá bom? Porque é esse tratamento, não tem uma outra forma. Precisa tratar, tá bom? A Andréia de Lima
Batatais, São Paulo. Andréia, um beijo, meu amor. Muito obrigada pela sua audiência também, pelo seu carinho aqui, pela sua questão, tá bom? Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se existem exames que detectam a possibilidade de possuir genes do câncer hereditário, já que na família dela tem vários tipos de câncer. Existe sim. Hoje já está muito bem esclarecido para a mama. São dois genes chamados BRCA1 e BRCA2, que gerou toda aquela história da Angelina Jolie. É isso que eu ia perguntar. Esse exame foi o que a Angelina Jolie fez, Exato, e aí detectou, e aí ela fez uma mastectomia, né, geral, assim. Isso, porque esse gene ele está vinculado não só ao câncer nas duas mamas, mas ao câncer no ovário e no cólon. Então a dúvida dela era se tirava o ovário e tal. Por isso... Ô, doutor, e quando realmente acontece como deu, né, sinalizou para a Angelina ali, o exame deu positivo nessa hereditariedade toda, realmente o melhor caminho é essa esterilização? É uma prevenção radical, né? Existem outras maneiras de você acompanhar para não ser pego de surpresa. Mas a tendência hoje, principalmente nos Estados Unidos, é fazer essa prevenção cirúrgica. E ok para os médicos, essa cirurgia, ela tranquila de ser feita? Não é uma cirurgia tranquila. É uma cirurgia tranquila? Inclusive robótica. Ela já é robótica. Isso é essa cirurgia robótica que o senhor me contou e eu fiquei imaginando lá um joystick, eu achei incrível. Vamos para mais perguntas aqui. O João Carlos, de Campinas, São Paulo. João, muito obrigada pela sua participação, uma ótima semana, viu? Ele fala o seguinte: fiz um exame de PSA, deu 3,67. Depois de 15 dias, fiz outro exame e deu 4,43. Os exames foram feitos no mesmo laboratório, mas a pedido de médicos diferentes. Gostaria de saber, então, se é pouco tempo para subir tão rápido e se pode realmente ter um erro laboratorial. Olha, é bom essa dúvida do João, vou levar isso também para os outros telespectadores. O PSA é uma das ferramentas que nós, urologistas, usamos. E ele tem alguns detalhes na coleta. Então, por exemplo, quando nós fazemos o toque retal, a gente pede um intervalo entre o exame que nós fazemos e a coleta do PSA. Porque se isso for muito próximo, isso pode ser um fator de erro. Outra questão, ejaculação. A gente pede para que o paciente não tenha atividade sexual momentos antes da coleta do exame. Então, só tem alguns detalhes que o próprio laboratório, muitas vezes, ele recomenda. Neste caso, em particular, uma subida foi num espaço muito curto, o PSA teve uma grande oscilação. Eu acho que o mais provável é que tenha a ver com algum detalhe da coleta, e a minha sugestão é que ele leve isso para o urologista dele e analisando outros dados, como o toque retal, a idade do paciente, o histórico dos exames anteriores, o urologista vai poder tomar a decisão mais acertada. Ô, doutor, tem muita gente que morre de medo desse PSA, né? E o PSA, sozinho, num valor elevado, ele quer dizer alguma coisa ou não? Ele é um ótimo exame que nos faz desconfiar do câncer de próstata, mas ele não é específico. Então, às vezes, só uma infecção da próstata também faz o PSA subir. Se o paciente faz algum procedimento, por exemplo, ele teve uma retenção urinária, teve que pôr uma sonda, um caninho no canal da urina para retirar a urina. Se ele for colher o PSA logo após, esse PSA pode estourar. Então, ele tem muitos fatores que interferem no seu valor. Ele é um sinal de alerta, nós analisamos o valor do PSA, mas tem que olhar todo o conjunto. E a partir de quantos anos o homem deve ir ao urologista e fazer esse exame de toque, fazer os exames para constatar ou não o câncer de próstata? Em que momento deve ser feito isso? Então, como eu falei no início, aqui no Brasil o que se recomenda é a partir dos 50 anos fazer o exame do toque retal e o PSA para a população geral. Para aqueles que têm história familiar, pessoal da raça negra, aí a gente pode descer isso 5 anos. Então passa a ser 45 anos uma idade interessante para procurar o câncer. É raro você ter tumor de próstata antes dos 50 anos, mas até recentemente, aquele ator americano, Ben Stiller, ele saiu na mídia e também comentou, falou, olha, felizmente eu fiz meu exame, com 48 anos eu fiz o diagnóstico de um câncer de próstata. Perfeito. Então, acho que é importante superar o preconceito e
e procurar o urologista. É isso, gente. A prevenção é sempre o melhor remédio. Eu adorei a nossa segunda-feira. Muito obrigada, doutor Carlos. Venha sempre, viu? Muito obrigada mesmo pela atenção, doutor André, Adriana. Obrigada por trazer aí novas tecnologias, novas formas de encarar uma doença que até pouco tempo nos amedrontava tanto. Ó, amanhã a gente tem um programa especial. Vamos falar sobre depressão e eu conto com a sua participação. Vem aí o Mulher.com. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Uma ótima semana para todos nós. Amanhã eu te encontro, tá bom? Beijo, se cuida, hein?